senhor caro teleouvinte. Bem-vindo a mais uma emissão da Telebomba, da Bomba na História. Este canal histórico-cultural que o acompanhou durante o confinamento e também durante o desconfinamento. Esse novo exercício humano-social, qual jogo da apanhada do coronavírus. Caro teleouvinte, esperemos que tenha tido a sorte de continuar em fuga do Covid-19, qual personalidade virulenta à escala planetária. Desejamos e esperamos convictamente que se encontre em perfeita saúde. Pois bem, caro teleouvinte, hoje continuaremos na saga da abordagem deste tema, a viragem para uma outra era. Mas na emissão de hoje daremos conta das dimensões da ciência e da cultura no contexto da globalização. Espero que seja do agrado, que fique desse lado, porque nós estaremos deste, como é habitual. Então já sabe, caro teleouvinte, hashtag eu aprendi com a bomba. Telebomba no ar, bombemos juntos! O desenvolvimento da ciência e da tecnologia contribuiu para transformar o mundo contemporâneo. O acesso fácil à informação e a diminuição dos custos das comunicações alteraram profundamente o cotidiano de milhares de milhões de pessoas. A associação entre a ciência e as inovações tecnológicas favoreceu a criação de recursos cada vez mais sofisticados, que permitiram o acesso à saúde, à alimentação, à cultura e ao conhecimento, disponíveis a um número crescente de indivíduos. O final do século XX e o início do século XXI surgem assim ligados aos recursos do conhecimento através da internet, dos computadores e dispositivos de comunicação. O desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação permitiu ligar a humanidade à escala global. Quando a transmissão analógica foi substituída pela transmissão digital, a velocidade, a precisão e a capacidade de armazenamento da informação aumentou substancialmente. A entrada na era digital possibilitou a criação de novos sistemas de informação e de comunicação, nos quais o computador tem o papel de maior destaque. Através dos computadores pessoais, dos computadores industriais ou dos microcomputadores, inseridos nos mais diversos equipamentos eletrónicos, aplicados nos sistemas financeiros e na administração dos Estados e de empresas, o processamento e a divulgação da informação faz de forma ultra rápida e à escala global. Os sistemas de GPS, os telemóveis, os tablets, os smartphones, bem como o correio eletrónico, revelam a transformação que ocorreu no domínio da informação nas últimas décadas. Determinante na revolução da informação foi o desenvolvimento das redes de canais por cabo, que permitiram à televisão direcionar-se cada vez mais para públicos específicos que selecionam os conteúdos que veem. A expansão das agências noticiosas como a CNN, a CNBC e a Sky News ou até mesmo a Al Jazeera permitiram aos cidadãos aceder quase em tempo real aos principais acontecimentos que ocorreram no mundo, como foi o caso da transmissão em direto da Operação Tempestade no Deserto,
a Primeira Guerra do Golfo. Something is happening outside. The skies over Baghdad have been illuminated. We're seeing bright flashes going off all over the sky. Outro exemplo do impacto da transmissão em tempo real foi o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Vejamos quando a emissão da CNN foi interrompida pelo direto dos jornalistas em Nova York. Would you like to lower your monthly mortgage payments or use the equity in your home to consolidate your credit card or other debts? Just log on. Yeah. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there on the south end of the island of Manhattan. That is, once again, a picture of one of the towers of the World Trade Center. When you can see these pictures, it's obviously something devastating has happened. And again, unconfirmed report that a plane has crashed into one of the towers there. We are efforting more information on this subject as it becomes available to you. Right now, we've got Sean Murtaugh. He is a CNN producer on the telephone right now. Sean, what can you tell us about what you know? This is Sean Murtaugh. I just was standing on the Vice President of Finance. Sean, Vice President of Finance for CNN. Sean, we're on the air right now. What can you tell us about this situation? Hello? Yes, Sean, you're on the air right yes. now. Go ahead. What can you tell us? I just witnessed a plane that appeared to be cruising slightly lower than normal altitude over New York City, and it appears to have crashed into, I don't know which tower it is, but it hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers. Sean, what kind of plane? Was it a small plane, a jet? It was a jet. Looked like a two-engine jet, maybe a 737. You're talking about a large passenger commercial Large jet. passenger commercial jet. And where were you when you saw this? I am on the 21st floor of 5 Penn Plaza. Did it appear that the plane was having any difficulty flying? Yes, it did. It was teetering back and forth, wingtip to wingtip, and it looks like it has crashed into probably 20 stories from the top of the World Trade Center, maybe the 80th to 85th floor. There is smoke billowing out of the World Trade Center. Sean, what happened next? Does it appear to you that the plane is still inside the World Trade Center? From my angle, I'm viewing south towards the Statue of Liberty and towards the World Trade Center. It looks like it is embedded in the building. I can't see from my vantage point whether it has come out the other side. Sean, what about on the ground? Or any debris that is hit down there? Can you see my anything? vantage point is too far from the World Trade Center to make any determination of that. Did you see any smoke, any flames coming out of the engines of that plane? No, I did not. The plane just was coming in low, and the wingtips tilted back and forth, and then it flattened out. It looks like it's hit at a slight angle into the World Trade Center. I can see flames now coming out the side of the building, and smoke continues to billow. Well, generally, is that a traffic area in New York for aircraft? It is not a normal flight pattern. I'm a frequent traveler between Atlanta and New York for business, and it is not a normal flight pattern to come directly over Manhattan. Usually they come up either over the... A partir da década de 90, generalizou-se o uso da World Wide Web, que permitiu a ligação e a partilha rápida de informação entre milhões de usuários pelo globo. O acesso à internet mudou radicalmente a sociedade, a política, a cultura e a economia. O fluxo de informação aumentou exponencialmente e tornou-se mais rápido e livre. Criou-se um espaço virtual de comunicação denominado ciberespaço. A difusão da informação e da comunicação à escala global só foi possível com a transmissão da informação a alta velocidade.
possibilitada pela instalação de satélites de comunicação e de cabos de fibra óptica, que ligam utilizadores de todo o mundo e comunicam dados com alta precisão, abrindo as chamadas autoestradas da informação. O avanço tecnológico, a massificação dos meios de comunicação e de informação, bem como a criação de um espaço virtual, levaram à afirmação da sociedade em rede, que transformou o modo de viver e de comunicar. A ciência do século XX ficou marcada por inúmeros avanços em todos os campos do conhecimento. As ciências da vida assumiram um grande destaque quando se decifrou a estrutura do ADN, o que permitiu desvendar o código genético e desenvolver a modificação genética de seres vivos. Professor, e isto é o quê? Isto é o perfil genético de um cidadão, é o perfil genético de uma pessoa, é por assim dizer o seu bilhete de identidade genético, o código de barras de cada um de nós e que nós detectamos a partir de análises de sangue, de saliva, de cabelos, de dentes, de ossos, tudo aquilo que tem a célula chamado ADN. O chamado ADN. Cada ser humano tem esta impressão genética que é única. A sigla ADN significa ácido desoxirribonucleico. Trata-se da tradução do inglês DNA. O ADN é uma molécula que existe praticamente em todas as células dos organismos vivos. É conhecida como molécula da vida, pois tem uma característica muito interessante. Consegue autoduplicar-se, ou seja, essa molécula tem a capacidade de gerar uma cópia idêntica de si mesma. Com efeito, quando falamos de genes, estamos a falar de segmentos da ADN que contêm, por assim dizer, as nossas instruções genéticas, é a nossa identidade genética. Muito interessante. Chegados ao século XXI, este é o tempo das ciências naturais. Assiste-se a um desenvolvimento sem precedentes na biologia, combinada com as tecnologias de informação e comunicação, a neurociência, as ciências humanas, a química e a bioquímica. Destaca-se pelo seu caráter inovador a biologia molecular, a biotecnologia e a engenharia genética, que aprofundaram os seus estudos nas transformações genéticas aplicadas à agricultura, à pecuária e à medicina. A engenharia genética permitiu modificar geneticamente organismos vivos, os ditos transgénicos. Estas alterações têm em vista melhorar a qualidade dos alimentos, a composição do leite e das plantas que fazem parte das dietas alimentares, assim como aumentar a sua produção e torná-los mais resistentes às secas e às pragas. Em 1989, com o projeto do genoma humano, cujo objetivo era fazer o lançamento da Constituição Genética do Homem, descodificado em 2003, abriu-se o caminho para o conhecimento dos genes responsáveis por determinadas doenças, acelerando-se o avanço da medicina. Ainda no domínio da genética, foi dado um grande passo em 1996, quando os cientistas conseguiram clonar uma ovelha. Em 1996, a 5 de julho, nasce na Escócia a ovelha Dolly, o primeiro animal clonado a partir das células retiradas de um animal adulto. A clonagem cria expectativas, por outro lado, cria receios. Estamos depois em 96, a ovelha Dolly cria inúmeros receios com o pensar que era uma técnica que poderia criar novos ditadores e Hitler à cabeça. Apenas se clonou uma ovelha, não se clonaram ditadores. Há o risco de se estar a abrir uma caixa de Pandora, mas esta é sem dúvida uma das grandes descobertas da ciência.
Eu considero que é um dos marcos importantes do século XX e hoje trabalha-se, graças ao avanço com Dolly, para nós termos a medicina regenerativa, isto é, células que são compatíveis com o nosso organismo, com que nós não façamos rejeição. Os cientistas britânicos que criaram Dolly temiam a reação à descoberta. Por isso esperaram meses até a apresentarem ao mundo. O Vaticano pediu a proibição da clonagem. O batismo público da ovelha ainda teve de esperar até fevereiro de 1997. Por todo o mundo, o acontecimento foi divulgado, e também em Portugal. A genética conseguiu uma das maiores vitórias científicas dos últimos tempos: a clonagem de um ser vivo adulto. Um grupo de cientistas escoceses criou um carneiro geneticamente idêntico ao original. Mas os média portugueses não deram ao feito todo o destaque que merecia. Foi dado muito pouco relevo a esse acontecimento, exatamente porque a ciência não era chamativa para os média. E 1996, 1997 faz parte exatamente de um momento do despertar do jornalismo científico. Este é o meu olhar para o passado. Por isso, os jornalistas não deram muita atenção, quer na rádio, quer na televisão. Dolly foi a primeiro clone, seguida de muitos outros animais. A clonagem para fins terapêuticos já reúne um largo consenso, mas a clonagem para fins reprodutivos ainda é objeto de controvérsia. O debate ético e científico vai continuar. Desde a clonagem da ovelha Dolly, vários estudos e experiências têm sido feitos para a utilização de células estaminais. A clonagem terapêutica abriu novas possibilidades nos transplantes e na cura de doenças degenerativas. Os avanços na biotecnologia e na genética colocam inúmeros desafios éticos. O papel do homem na criação e no planeta, os limites da clonagem terapêutica, o perigo dos transgénicos para o meio ambiente e a biodiversidade. A possibilidade de manipulação genética aplicada aos seres humanos levantou questões éticas sobre a sua legitimidade, as suas vantagens e desvantagens e as naturais consequências. Entrecruzam-se nesta problemática a ciência e os seus limites, a moral e a legitimidade, o avanço científico e a legalidade, a religião e o processo de criação. Neste sentido, é fundamental a existência de responsabilidade científica e ter em consideração que, apesar dos benefícios, há perigos subjacentes. A propósito deste tema, recomendamos a visualização do vídeo cujo link deixamos aqui e que recorda um encontro promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2014, intitulada Presente no Futuro, a ciência precisa de uma ética? Entre os oradores convidados, destacamos o saudoso Dr. João Lobo Antunes, que fora presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Um amplo debate que merece ser revisitado pela atualidade do tema. No que diz respeito à arte, o terceiro quartel do século XX procurou distanciar-se das correntes de vanguarda surgidas no início do século XX. Com um caráter profundamente eclético, a arte pós-moderna não se centra num estilo, mas num conjunto de correntes estéticas, englobadas sob a designação pós-modernismo.
A arte pós-moderna abarca as concepções da arte clássica, combina as concepções mais tradicionais com formas de expressão artística distantes das belas artes, como o grafite, a banda desenhada ou a cultura de massas. A partir da década de 80, surgiu na Alemanha o neo-expressionismo. Este movimento artístico constituiu-se como uma reação à frieza, à racionalidade e à depuração da arte minimalista, termo utilizado a partir dos anos 60 para descrever um estilo caracterizado pela frieza, as linhas simples e austeras e o uso de materiais industriais. Procurou também uma forma de expressão artística mais primária, emocional, onde a imaginação, o sonho, a emoção, a alegoria e a metáfora assumiram um lugar determinante. Enquanto o expressionismo alemão rompeu com a tradição do passado, o neo-expressionismo inspirou-se nas correntes do passado, redescobrindo-as e reformulou-as. O neo-expressionismo desenvolveu-se para além da Alemanha, também nos Estados Unidos da América. Entre os principais representantes do neo-expressionismo, destacam-se na Alemanha os pintores Georg Baselitz, Markus Lupertz, Georg Immendorf, Penck e Anselm Kiefer. Já nos Estados Unidos, destacaríamos Julian Schnabel, David Sale e Eric Fischl. Na Itália, o neo-expressionismo foi apelidado de transvanguarda. Procurou no classicismo italiano a sua principal fonte de inspiração. Destacaram-se neste movimento artístico Francesco Clemente, Sandro Scia e Enzo Cucci. Existiram outros movimentos artísticos pós-modernos que se afirmaram ao longo dos anos 80 e que revelavam também esse caráter eclético. Um dos exemplos é a pintura centrada em aspectos de crítica social e política, em que se destacou Léon Goloub e Nancy Spero, mas também o movimento neo-geo, caracterizado sobretudo pela abstração e que teve em Peter Halley um pintor de renome. Dentro destes movimentos pós-modernos, há que destacar também a vertente realista, com John Coryn e Lisa Yuskavage. Foi também durante os anos 80 que se assistiu à afirmação do grafite, uma arte urbana associada às pinturas de spray feitas nas ruas e no metropolitano de Nova Iorque e que progressivamente ganhou destaque e importância. Arte espontânea, que se assumiu como uma forma de expressão juvenil, o grafite passou para as galerias de arte. No grafite destacaram-se Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, que desenvolveram uma linguagem própria, onde, apesar da simplicidade do traço e da cor, o vocabulário pictórico era muito forte. Mais recentemente, assumiram protagonismo nesta arte urbana Banksy e os Irmãos de São Paulo, que formam a dupla de grafiters conhecida como Gêmeos.
O pós-modernismo reinterpreta, combina, repete a arte do passado, mas também procura novos caminhos, reinventando-se constantemente. A arte pós-moderna ramificou-se num conjunto de movimentos artísticos que encontram expressão na emoção e no sentido primitivo da arte. Faz uso de materiais diversos e de múltiplos meios de expressão, desde a tela, ao vidro, à parede de rua ou às instalações, incluindo as novas tecnologias, o vídeo, o computador, que passam a fazer parte da expressão artística, captando, através de novos meios, a essência da vida e do homem contemporâneo. Nas sociedades contemporâneas, assistiu-se a uma contradição no domínio religioso. Por um lado, a uma secularização e laicização crescente, a um afastamento da prática formal da religião e da fé, sobretudo no Ocidente, e, por outro, ao crescimento e à exaltação dos sentimentos religiosos em diversas regiões do mundo. No Ocidente, a urbanização, os ritmos da vida moderna, o materialismo, o desenvolvimento da ciência e da técnica levaram a que muitos indivíduos se afastassem das igrejas. O número de fiéis praticantes na Igreja Católica tem vindo a decrescer de década para década e a crise de vocações afeta a instituição. O número de casamentos religiosos tem vindo a diminuir, generalizando-se o casamento civil, bem como as uniões de facto. Há inúmeros temas que dividem os católicos: o celibato dos eclesiásticos, o aborto e o uso do preservativo. A propósito deste tema, relembramos aqui o célebre cartoon O Preservativo Papal, do cartunista português António, para a revista do Expresso, em 1992. Há que recordar que estávamos num tempo em que o número de doentes com SIDA era cada vez maior. E por isso se debatia na sociedade e também na Igreja a questão do uso do preservativo. Há que dizer também que estávamos sobre o pontificado de João Paulo II e este cartoon suscitou uma violenta crítica ao seu autor e ao próprio jornal Expresso, dada o conservadorismo na sociedade portuguesa. Outros assuntos que dividiam os católicos eram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a ordenação das mulheres e os escândalos sexuais que têm assolado a Igreja. Temas que contribuem para que a autoridade da Igreja seja afetada. A abertura a novos valores e práticas espirituais tem levado ao crescente apelo ao diálogo e à aproximação inter-religiões, no quadro de organizações internacionais como a Unesco ou da própria Igreja Católica. Esse diálogo revela-se como uma necessidade para a paz e tolerância num mundo marcado por tensões e conflitos, com origem na intolerância e no radicalismo religioso. O afastamento à Igreja Católica não é sinónimo de perda de espiritualidade. A necessidade de algo transcendente continua a fazer parte da vida do homem. O número de seitas e movimentos religiosos e de cultos à margem da religião tradicional tem aumentado. Se em algumas comunidades o fervor religioso se mantém intacto e revela manifestações de religiosidade intensas, noutras, a vivência da religiosidade assume contornos de irracionalidade,
agressividade e ódio face a tudo o que lhe é estranho ou se lhe opõe. Os sentimentos de fanatismo religioso têm crescido, conduzindo ao aumento da intolerância e à procura de imposição de um dogma e verdade única. Este fenómeno tem-se manifestado nas principais regiões do mundo. No mundo muçulmano, através do desejo de criar Estados islâmicos submetidos à Sharia, lei islâmica. No mundo cristão, na defesa da Bíblia como instrumento de organização da sociedade e de interpretação da ciência. No mundo judaico, por intermédio dos ultra-ortodoxos que defendem que o Estado deve guiar-se pela lei religiosa. Nas últimas décadas, tem-se assistido a um extremar de posições. Por um lado, as sociedades vão se desligando da religião. Por outro, os grupos extremistas vão ganhando maior visibilidade. No quadro de sociedades cada vez mais diversificadas, multiculturais e com interesses divergentes, o individualismo moral torna-se uma prerrogativa essencial na construção do sujeito. A noção de pertença à comunidade alterou-se no decorrer do século XX. A moral tradicional e religiosa que agregava os indivíduos foi sendo substituída por uma moral individual, onde o indivíduo se reconhece e cultiva as suas diferenças, cada vez mais liberto dos dogmas sociais e agindo por convicções próprias. Esta consciência individual, com uma maior responsabilidade moral e cívica, tem levado ao surgimento de novas formas de associativismo que procuram dar respostas aos novos problemas mundiais. As sociedades atuais são muito mais civicamente empenhadas. De facto, desde o final do século XX, em consequência da globalização e do desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação, temos assistido a um deslocamento do poder. Ainda que os Estados continuem a negociar e a assinar acordos e tratados, destaca-se a força crescente das organizações não governamentais, as ditas ONGs, que atuam internacionalmente ou no âmbito das fronteiras dos Estados-nação. Destacam-se a Cruz Vermelha, os Médicos do Mundo, os Médicos Sem Fronteiras, a Amnistia Internacional, Human Rights Watch, a Greenpeace ou associações de luta contra determinadas doenças, como a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Abraço, contra a pobreza, como o Banco Alimentar contra a Fome, de apoio aos animais ou em defesa de outras causas humanitárias e cívicas. Estas associações, sem fins lucrativos, têm objetivos de utilidade social. Recebem donativos, recolhem fundos e contribuem pela sua ação para formar uma opinião pública transnacional. Esta, atenta aos acontecimentos mundiais, toma posições e revela uma nova forma de cidadania e de associativismo que liga indivíduos à escala global. Quanto ao espaço urbano, ele é simultaneamente produto e produtor de cultura. O desenvolvimento das grandes cidades fomentou o aparecimento de identidades culturais particulares que se têm difundido no espaço urbano e que se caracterizam como subculturas. Habitualmente, surgem nas periferias urbanas das grandes cidades, como Londres, Nova York, Detroit, Seattle, e destes grandes centros irradiam para o resto do mundo. A expressão cultura urbana abrange todas as formas artísticas e culturais que se afirmam nas cidades e que incluem desde a música, a dança, ligadas sobretudo ao hip-hop,
artes visuais como o grafite, desportos urbanos como o BMX ou o skate, estilos de música como o hip-hop deram origem a uma forma cultural urbana, cultura de rua, que se difunde através do rap e do grafite e de um estilo de moda característico dos desportos urbanos e através de uma cultura visual própria. As subculturas associadas à juventude das periferias urbanas constituem uma forma de expressão dos seus problemas e anseios. No mundo contemporâneo, tendem a globalizar-se e a serem apropriadas por milhares de jovens que as redefinem de acordo com as características e vivências locais. Mais próximos de nós, no nosso país e na cidade de Lisboa, temos este exemplo de arte urbana, num dos muitos prédios devolutos da Avenida Fontes Pereira de Melo. E a propósito da pandemia, apresentamos uma instalação do curioso e sempre inesperado Banksy, que reinterpretou o famoso quadro de Vermeer, a rapariga do brinco de pérola, desta vez com uma máscara. Caro teleouvinte, chegamos ao fim das emissões da Telebumba. Esperamos que tenha ajudado o teleouvinte a aprender, a acomodar e a conhecer um pouco mais da história. O confinamento trouxe-nos muitas dúvidas, mas o mais certo que podemos adotar na vida é encarar todos os desafios com determinação e não desistir de fazer mais e melhor. Aos alunos da Telebumba, aos conhecidos e aos desconhecidos, espero que o futuro vos sorria. Não esquecendo que não há nada sem trabalho e que esse trabalho deve ser sempre de qualidade e de excelência. E, independentemente do futuro pessoal e profissional, não esqueçam de valorizar o conhecimento, de formular opiniões sustentadas em bases sólidas e ser um eterno inconformado. Cada um tem um papel ativo na sociedade. Não se demitam de ser cidadãos ativos, inconformados, interventivos, sempre à procura do bem comum. Mesmo quando o vosso país vos pareça dar sinais contrários e a vida vos levar a outras paragens, não se esqueçam de o valorizar, de o divulgar, de o abraçar. Não esqueçam também que o conhecimento histórico é a base de uma consciência cívica, sempre atenta, sempre alerta. Tenham vontade de aprender, sempre e durante a vida. Tenham vontade de fazer um pouco mais e melhor pelo nosso país. E não esqueçam, a próxima emissão é a vossa própria vida. Até sempre! #Eu aprendi com a Bumba!